E agora eu entro no papo com vocês aqui. Qual é o impacto disso no nosso dia a dia, né? Primeiro que acontece um paradoxo. O paradoxo é o seguinte: quando a gente imagina um funcionário, a gente não precisa mais falar para o funcionário que o mundo está em transformação. Ele sabe disso. Ele está inseguro. Só que ele espera que a empresa o transforme. Assim, alguma coisa vai acontecer, a empresa vai me ajudar a me transformar. Eu sei que eu tenho que me transformar, não sei como, mas ele fica esperando que algo aconteça e ele se transforme. Por outro lado, a liderança da organização está lá em cima, dizendo o seguinte: cara, eu estou esperando que os funcionários se transformem para a empresa se transformar. Então, acontece um paradoxo que é exatamente isso. Os funcionários sabem que tem que se transformar, esperam que algo aconteça e que eles embarquem nessa transformação, e a liderança espera que essa transformação aconteça de alguma maneira espontânea, porque a gente vive falando isso, que aconteça de baixo para cima. Então, acontece um clinch, né? Porque não sobe nem desce. Agora, muitas empresas, e eu tenho certeza que na Cargill também, e na IBM também, porque eu vejo, começam a surgir ilhas de inovação dentro da empresa, isoladamente. Aquela área consegue criar uma inovação, e não estou falando de inovação de produto só não, é o que você falou, inovação de processo, tudo, inovação em tudo. Aí você começa a ter uma ilha de inovação aqui, uma outra ilha de inovação ali. Por quê? Porque, de repente, esse paradoxo foi rompido. A liderança conseguiu, de alguma maneira, fechar com aquele grupo e criar um ambiente de inovação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E aí você começa a ter ilhas isoladas, mas a organização em si, como um todo, ela não inova de uma maneira orquestrada. Parece que ela vai meio aos trancos e barrancos, ela vai andando, né? Isso é bem interessante. O outro ponto, que a gente vive muito aqui no Brasil, mas é geral, é a síndrome da vitimização do trabalho. Nós somos vítimas de tudo. Nós somos vítimas do tamanho da empresa, dos processos, do chefe, da família, do Bolsonaro, do Brasil. Não é? Nós somos vítimas. E aí isso dá um conforto psicológico enorme, porque nós somos vítimas. Eu não consigo mudar, eu não consigo ter gestão sobre a minha vida. Eu estou preso, eu estou com uma bola de ferro. E aí acontece isso aqui, ó. Pesquisa que foi publicada no Valor tem 2 semanas. A maior causa de estresse entre os brasileiros é o medo de perder o emprego. Por conta disso. Nós vivemos uma transformação, uma pesquisa diz que 47% das profissões vão desaparecer, a outra diz que daqui a 10 anos, 4 em cada 10 empresas não vão sobreviver. Você diz, cara, eu estou no meio disso tudo e eu não sei como fazer. E aí o medo de perder o emprego. O que acontece quando você tem medo de perder o emprego? Você só faz o BAU. Aquilo que está lá, direitinho. Você sabe que vai dar certo, não toma risco, porque eu tenho medo de perder o emprego. Né? E é interessante porque, quando a gente fala muito de transformação, a gente fala de inovação. Né? Inovação, a palavra, top 10 ali, inovação está ali. Qual é o grande problema? É que a gente foi treinado a vida inteira para dar resposta, e não para fazer pergunta. E quando você fala de fazer pergunta, e quando você fala de inovação, significa você saber fazer pergunta. Fazer três perguntas, uma atrás das outras. E a nossa cultura é a cultura de responder, dar uma resposta certa, e a gente faz isso dentro das empresas. Como líderes, é o que a gente espera. Né? Então, por quê? Porque eu não sei se vocês já viram isso aqui, né? Que é conhecido, né? É o fenômeno, é os 3 P's. Né? Pais, professores e patrões nos ensinam a procurar respostas. Quando, na verdade, desde criancinha, nós somos condicionados, em termos de aprendizagem, a sermos passíveis aqui. Nós aprendemos. E aí, quando uma criança pinta a cara, vai pintar uma ilustração e pinta de azul, você fala, não, não é azul, não. É laranja. O rosto é e você crava a criança. E assim acontece. Né? Então, esse aqui é um problema, porque quando a gente fala isso aqui, e a gente fala, eu tenho certeza que vocês falam, né? E a gente lê isso nos jornais ou revistas, quando falamos para cada um de nós aqui, para cada funcionário, em ser protagonista da transformação, o dono da sua carreira, ninguém sabe o que fazer. Não fui treinado para isso. Eu fui treinado para buscar uma resposta. Alguém vai me dar a direção. E as empresas têm esse cacoete, porque a gente forjou as pessoas dentro das estruturas a procurarem respostas. Nós damos a direção. A direção, você persegue aquela direção. E quando a gente fala de inovação, a gente não pode dar direção. Na verdade, a gente quer que as pessoas procurem a sua própria direção. Né? E aí, um ponto muito interessante inovação está ligada à criatividade. A gente fala o tempo inteiro assim, puxa, temos que ser mais criativos. A gente busca os funcionários e falamos que eles têm que ser mais criativos. E a gente foca no output. É o que a gente faz. A gente quer que os funcionários tenham determinada performance, desempenho, entreguem determinado resultado. Certamente vocês devem ter objetivos aqui, não sei como funciona aqui na Cargill, mas tem os objetivos. A gente foca nisso aqui, no output.
Sempre, quase sempre. E a gente foca isso também com os nossos filhos, é um cacoete, é normal. E o interessante, não sei quem de vocês aqui conhece o Murilo Gun, e ele fala o seguinte, olha, eu inventei uma palavra. A questão aqui não é criatividade, para mim, é combinatividade. Porque a gente fala em criatividade, a gente pensa que é inventar coisas, trazer coisas novas. O problema não é esse, o problema é você pegar coisas que já existem, combinar de forma diferente e produzir algo novo. E aqui a gente fala de combinatividade. Aqui tem um dos slides, uma das imagens mais importantes da minha mensagem para vocês aqui. Quando a gente fala que a gente quer um output diferente, o output é completamente dependente do input. Sabe aquela máxima, você é o que você consome? É exatamente isso aqui. Então, nós como líderes, nós temos assim, o comportamento tradicional de focar na saída de cada funcionário, ou na saída do departamento, da área, do grupo que seja, e raramente a gente se preocupa com isso aqui. E o input, o output diferente que você vai entregar, é se o input, o que você consome é diferente. Se você consome sempre a mesma coisa, não tem milagre. A saída vai ser a mesma. E quando eu falo de input, eu estou falando disso aqui, ó. Aumentar o arsenal de conhecimento de cada um de nós, do grupo, da gente como indivíduo. E aqui eu estou falando de skills, conhecimento mesmo, estudar, sentar e estudar. Experiência significa entrar em coisas que você nunca entrou, que te causa desconforto. Experiências, ambição, eu tenho que ser ambicioso para buscar algo, senão eu não saio do lugar. Coragem, então tem que ter um ambiente confortável para o cara tomar risco. E a palavra que a gente escuta pra caramba, diversidade, aqui diversidade no mais amplo espectro. Falando de diversidade de gênero, de raça, até chegar à diversidade de ponto de vista e de perspectiva de mundo. Quanto mais diverso você buscar isso, aumenta o seu arsenal de input. O que acontece com o output? Ele aumenta as possibilidades. E aqui significa o seguinte, pessoas diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes têm culturas diferentes, têm perspectivas diferentes, têm trajetórias diferentes, e o que acontece no final? Soluções diferentes. Agora, pessoas iguais, têm trajetórias parecidas, culturas muito similares, as soluções são muito iguais no final. Então a mensagem, uma das mensagens principais para vocês, quando a gente fala em diversidade, em pluralidade, isso aqui entra nessa formuleta simples aqui. Porque você muda o input para dar outputs diferentes. E nós aqui, todos nós, eu me coloco dentro, a gente bate o martelo nisso aqui. Se tem uma mensagem para vocês ficarem aqui, duas ou três que eu vou deixar no final, essa é uma super importante. É gastar mais tempo com o que o time de vocês está consumindo em termos de conteúdo, relacionamento, e quanto que vocês estão ajudando a esse time a fazer isso. Tem um papel de líder muito importante, a gente vai buscar um pouco mais esse assunto para frente. O próprio Murilo Gun falou uma outra coisa legal. Inibidores da inovação dentro das organizações. Aí é um prato cheio para a Cargill, porque na IBM acontece. É o seguinte, cara, tem um assunto que a gente não sabe muito bem e tal, chama um especialista. A gente sempre tem um especialista dentro da empresa. Empresa grande? Não sei como é, mas tem um especialista. Procura um especialista. Sabe o que o especialista vai fazer? Vai engessar quadradinho naquilo que ele sabe. É o que está lá, na cartilha. E aí você está tranquilo, por quê? Porque especialista, pô. Tem ninguém mais do que esse cara. Aí tem um segundo mito, né? Um segundo bloqueio, que é o bloqueio do gabarito. Qual é o bloqueio do gabarito? Eu já tentei isso, não deu certo. Ah, esse cara já fez, é por aqui, ó. Não foi muito certo, mas é por aqui. Tem um gabarito, porque alguém fez, alguém já pensou, e você coloca na forma e vai embora. E aí surge o terceiro bloqueio, que é o bloqueio do medo. Quer dizer, eu não vou mudar isso, sabe por quê? Porque o especialista falou e já aconteceu antes, não vou entrar nisso. É assim que acontece, gente, nas empresas grandes. A maioria é assim. Porque você tem um monte de gente credenciando uma direção e você não muda a direção. De novo, nós como líderes aqui, a gente tem a missão de identificar. Porque tem hora que você tem que falar com o especialista, na boa, não estou dizendo que o especialista é ruim, não. Mas tem hora que o especialista vai dar a direção que a gente já conhece, o cara é especialista. É a gente, como líder, que tem que dosar isso aqui. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar nesse modelo T-shape, de quem tem gente de recursos humanos aqui, eu vou pedir perdão por isso, porque eu vou falar isso de uma forma meio grosseira e simplificada, a coisa mais sofisticada, mais legal. O que é o modelo T-shape? Nós podemos colocar qualquer perfil profissional no modelo
T. O que é o modelo T? Só para vocês entenderem, é bem simples. Todos nós somos especialistas, nós temos um conhecimento específico na nossa área de atuação. É o T, a perna do T aqui. Quanto mais especialista nós somos, mais profundo é a perna do T. No entanto, nós temos um conjunto de skills, de conhecimento em outras áreas, soft skills, comportamentais, que entra na barra horizontal. Então, nós podemos ser dimensionados pelo T. Numa visão bem simplista, por isso que eu peço desculpas para o pessoal de RH, porque eu estou sendo aqui simplista, a perna vertical é o quão especialista nós somos, e horizontal é o quanto generalista nós somos. Ou, de uma maneira mais divertida, o quanto estudioso nós somos versus quanto curiosos nós somos. Né? Com o mundo que a gente está vivendo hoje, ele exige que essa perna horizontal cresça, né? Sem prejudicar muito o vertical, mas certamente o horizontal tem que crescer. Né? E quanto mais você cresce, a princípio e por conceito, você começa a ter um time mais poderoso em termos de conhecimento. Né? E agora vocês peguem esse conceito simplista do T e apliquem no grupo de vocês. Qual é a mensagem aqui? Quanto mais eu tenho um grupo diverso, de amplo espectro, mais poderoso o meu grupo mais conexões, aqui é um evento para falar de conexões, mais conexões eu faço. Porque simplesmente, quando eu me conecto com outras áreas, outras organizações, eu não me conecto por aqui, eu me conecto por aqui. E sabe qual é o problema da nossa área? Nós aqui, como líderes, nós quando trabalhamos, nós focamos aqui. Nós queremos um time de especialistas, cara que é bom pra caramba. Sabe por quê? Porque o cara generalista, puta, é um porre. O cara fala coisa que não sabe, né? Não é assim que funciona. Né? Isso aqui é muito legal. Isso foi publicado pelo Senai no ano passado, revista Veja, Valor, eu adorei isso aqui. As Carreiras do Futuro, publicado no Brasil, pelo Senai, final do ano passado, não é coisa de gringo, sofisticado, é aqui, no Brasil. As Carreiras do Futuro, de nível médio para cima, indústria 4.0. Alguns aqui que eu marquei para vocês. Senai falando, mecânico de veículos híbridos, técnico em informática veicular, projetista para tecnologias 3D, técnico em impressão de alimentos, olha que lindo para vocês aqui, ó. Analista de internet das coisas. Isso são profissões que o cara vai ter agora. Qual é a formação, quais são os cursos que existem hoje que permite um sujeito ocupar esses cargos aqui? Né? Aí eu volto para o modelo T. Né? Você tem que ter uma combinação de skills. E aí tem um mito que nós aqui, como profissionais de empresa, vivemos, que é um mito de que ir para o lado da carreira é perda de tempo. A carreira tem que ser para cima. Eu sou funcionário, quero ser gerente, quero ser executivo. Assim, você olha para cima, você não olha para o lado. E a gente está num momento de vida em que, quanto mais eu tenho de conhecimento lateral, eu cresço como profissional. Então, a verdade por trás disso é que, na hora que eu crio uma carreira e tenho movimentos laterais, saindo até da minha área de especialização e entrando em outras, eu crio competências e habilidades que absolutamente eu não tenho na função atual. Crio networking, crio relações e crio pontes vigorosas, individuais e organizacionais, que eu vou comentar daqui a pouco. Agora, vocês aqui, que são líderes, eu também sou gerente de pessoas, nós temos que incentivar que a organização navegue horizontalmente. Pessoas vivendo, mudando de áreas dentro da própria empresa, criando novas competências e se conectando. E aí acontece o que a gente está falando aqui, que também tem na IBM, que é a quebra de silos. Porque os silos são quebrados. Veja essa imagem aqui. Isso aqui é como a gente vê a organização típica. Né? Os silos são quebrados quando a gente tem essas pontes aqui de ligação. Eu não sei como funciona aqui, mas conto como funciona na IBM. É assim, gente, eu tenho um problema para resolver muito cabeludo. Se eu entrar no processo, não vou sair do outro lado. Eu preciso de alguém que saiba pegar esse problema e descascar. Né? Fora o processo. Então fala com o Sérgio. Liga para o Sérgio, da área tal. Esse cara conhece como resolver o problema. E o Sérgio vai lá e ele subverte o processo, porque ele sabe como aproveitar todos esses ganchos para resolver um problema. Pega esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um cara que tem ligações, relações com essas três áreas. Esse cara aqui é fundamental na organização. Agora, você imagina o seguinte, esse cara vai embora, o que acontece? Até criar
essa rede fora da hierarquia. A empresa fica 3, 4, 6 meses sem saber o que fazer, porque esse cara quer resolver metade dos problemas. E sabe o que é pior? Só para ser perverso aqui, provavelmente esse cara é um dos primeiros caras que vão embora num corte, porque talvez ele não seja tão especialista quanto os outros, porque ele fica na margem da organização. Então, uma outra mensagem importante aqui é: nós estamos entrando numa fase de profissionais híbridos, que é a combinação de profissões, combinações de skills. E nós, como líderes aqui, nós temos que criar as condições para que os nossos profissionais sejam mais profissionais híbridos. Não esperem que eles façam isso, eles não sabem o que fazer, eles não têm clareza, eles não têm as armas que a gente tem de articulação organizacional. E a Cargill aqui, que é igual a IBM, é uma empresa com um monte de porta. É um monte de porta. Né? Agora, qual é o problema? Todos nós, quando nos formamos, nós ganhamos um carimbo. Por isso está esse carimbo aqui. Carimbo, eu sou engenheiro, eu sou de marketing. Aí você entra numa empresa e você se convence que você é engenheiro. Você não aceita. Eu, por exemplo, eu hoje trabalho em marketing. Eu não consigo me imaginar trabalhando em finanças ou recurso humano. Até acho que o recurso humano seria legal, né? Mas ninguém lá na IBM imagina me colocar em recursos humanos. Por quê? Porque eu sou um cara de marketing. Pô, trabalho há muito tempo de marketing. Né? E aí, eu escrevi um artigo, alguns meses atrás, no LinkedIn. Eu me surpreendi, botei liberte-se de sua profissão, falando sobre essa coisa, porque o carimbo não é só o carimbo que a gente se auto-coloca. A empresa bota carimbo. Então, um cara que trabalha na área de finanças, ele não vai lá na área de marketing ou na área de vendas para pegar um recurso. Porque esse cara não tem especialização, não tem conhecimento, não tem experiência. Aí o que acontece? Bota mais gente dentro da área de especialização e o T vai ficando compridinho para baixo e pouco aqui. A liderança, nós como líderes, a gente tem que mudar essa mentalidade e passar a enxergar os profissionais não pelo nível de especialização, não pela quilometragem que ele teve no passado, não pelo currículo dele, mas pelo potencial dele no futuro. O currículo dele daqui a 10 anos, não o currículo dele de 10 anos para trás. Porra, isso é difícil pra caramba, né? Mas esse é o lance, gente. O lance é a gente pegar uma pessoa e falar assim, cara, esse cara tem um potencial que eu não imagino. E eu vou tirar ele daqui para o bem da empresa e vou botar ele ali. Claro que você tem que fazer um trade-off, porque o outro cara também tem que ver, né? Mas nós, como líderes, temos que ter essa missão. A gente tem que mudar algum clique na nossa cabeça para tirar esse carimbo, porque a gente bota esse carimbo. E é uma coisa tão... Cara, é tão inevitável isso, porque é natural. A gente carimba as pessoas de uma forma massacrante. E ela carrega... É uma bola de ferro. Você entra numa profissão, trabalha 10, 15 anos, e você vai carregando aquela bola de ferro da profissão o resto da vida. E a gente está falando o seguinte... Daqui a 5, 10 anos, vai ter um monte de profissão nova. Então, por especialização, talvez seja uma coisa que talvez não seja tão valiosa hoje como foi no passado. Porque aquela especialização talvez não seja tão importante daqui a 5 anos. Enfim, é muito mais pergunta que resposta, né? Bem, aí vamos entrar em liderança, né, que é outra palavra, né, que toca a gente aqui. Eu já li todos esses livros aqui, ó. Tem de tudo. Liderança radical, pipeline de liderança aberta... Tem tudo, cara. Liderança aqui, radical, né? Se vocês querem comprar, se alguém está interessado em livro, ó, compra esse aqui, ó. É um dos últimos que eu li. Muito bom, Inteligência Positiva. Me deu Xad Chamini, um nome diferente, mas o nome é Inteligência Positiva. Muito bom. Então, liderança, a gente certamente é uma das palavras mais na moda hoje em dia, né? Propósito, transformação, liderança. E aí tem uma pesquisa, vocês conhecem essa pesquisa aqui? Talvez alguns conhecem, talvez a maioria não conheça. A Edelman, que é uma grande agência de comunicação, né, ela publica uma pesquisa chamada Barômetro da Confiança. Ela publica já há 19, 20 anos, alguma coisa assim. Então, é uma pesquisa muito consolidada, profunda, pesquisa global e com grande peso no Brasil. Pesquisa ótima, todo ano eu aprendo muito com ela, porque eles fazem um capítulo especial, separado, dando um pouco mais de profundidade num tema. Mas a mensagem assim, mais torturante, que me massacra, e massacra todos nós, é essa aqui. Isso aqui é um dos slides, tem vários, tá? Essa página, o que essa página diz? A liderança, de uma maneira mais ampla, ela está cada vez mais desacreditada, em todos os níveis. Não é só governo, né? Nós, como cidadãos, como funcionários, como consumidores, cada vez menos acreditamos nos que os líderes falam. E aí essa mensagem diz o seguinte: dentro das empresas, dê a voz aos empregados. Sabe por quê?
Porque os funcionários confiam em uma pessoa como ele, uma pessoa como você, ou um especialista. Olha aqui onde está o diretores da companhia, gestores da companhia, CEO. Pô, Prete, dá aqui, ó. Né? Não, e o pior, está descendo a ladeira, gente. E aí pessoal de comunicação aqui. Pessoal de comunicação, o que é? Quem é que está aqui? Jornalista está aqui no final, ó, aqui. Jornalista aqui. Quem é o pessoal jornalista aí? Que delícia. Está aqui, ó. Mas o ponto é o seguinte, qual é a mensagem aqui? E aí é bem pegadinha. Se você vai fazer uma ação planejada de comunicação da empresa, talvez seja melhor você dar voz ao empregado em vez de um diretor da empresa. Porque o empregado, hoje, talvez tenha uma voz mais forte. Aliás, nós como consumidores, né, a gente está falando aqui de transformação do consumidor, né, nós acreditamos mais do que um outro consumidor comenta do que uma ação publicitária de qualquer empresa. E pior, nós acreditamos num cara que a gente não tem ideia de quem é. Escreveu num site qualquer e, confio nesse cara. Né? Isso aí traz para a gente... Qual é o ponto que está por trás disso aqui? É que isso traz para a gente, como líder da empresa, uma pressão enorme. Porque significa que os funcionários, os liderados, questionam o nosso papel como líder. Né? Será que esse cara está sendo genuíno comigo? Será que o que ele está falando comigo vem realmente de dentro dele? Ou ele, na verdade, está incorporando um papel institucional? Né? E então isso traz para a gente, como liderança, um papel muito... E aí tem um ponto, né? Só fazer o comentário para não perder muito tempo. Isso está a reboque das redes sociais, porque antigamente o nosso único canal de contato com as empresas era realmente a liderança. Né? A comunicação agora ela corre pelos corredores virtuais, digitais, de uma maneira absurda. Né? Então, liderança, eu sei que isso aqui é meio óbvio, né? Ela não é um cargo nem uma característica pessoal, porque tem gente que acha, ele é meio líder. Isso aqui é característica de uma relação. Relação pessoal. E essa relação ela é basicamente uma pessoa que influencia positivamente, qualquer um aqui, que influencia os outros positivamente, e pessoas que querem ser influenciadas. Tem que ter uma abertura, então tem uma simbiose aqui. E aí tem um teste que eu li uma vez, num livro contando, um teste muito simples. Eles pegaram uma equipe de uma empresa, levaram perto de um rio, botaram num barco, botaram para atravessar o rio. Aí, obviamente, botou a equipe ali, o gerente assumiu, né, o comando, né? Dividiu a equipe ali, você rema aqui e atravessaram. Pá. Quando chegou do outro lado, tiraram o gerente. Agora atravessa de volta. O que aconteceu? Apareceu dentro do time alguém que ocupou aquela posição, o próprio time elegeu lá na hora de alguma maneira e atravessou o rio. E quando chegou lá do outro lado do rio, tiraram esse cara também. E assim foi. Então, quer dizer, o líder ele emerge dos próprios times. Né? Então, na verdade, o nosso papel ele é muito mais desafiador do que a gente imagina, porque o fato de a gente ter um título de gerente, um título de líder, não nos qualifica ou não nos credencia realmente como líder. Porque o grupo ele vai eleger você líder real ou não. Então, o grande desafio da comunicação, a gente fala que liderança comunicadora, engajadora, engajamento também é outra palavra da moda, né? Mas aqui é conexão mesmo. É conexão. É o quanto eu consigo me conectar do outro lado, com aquela outra pessoa. E aí, o ponto é, existem várias missões, vocês podem procurar, todos os livros falam em 350 missões diferentes. Mas o ponto é o seguinte, como é que eu potencializo a equipe tirando o melhor de cada pessoa? E aí não tem jeito, gente. É só conhecendo individualmente cada pessoa. E aí a gente tem outro perrengue, né? Que é, nós temos, não sei como vocês aqui, mas na IBM tem grupos que trabalham remotos, grupos multiculturais. E aí você bota mais uma sementinha no bolo, que cada vez menos a gente tem tempo para isso. Porque relação é conversa, né? É conversa aberta, é tempo. Né? Eu tenho uma... Então a gente tem uma dinâmica que é conhecer profundamente as pessoas. E tem uma outra dinâmica, isso aqui é uma coisa que eu inventei, você não vou procurar em nenhum livro, porque isso é teoria minha, então, que ousadia, né? Mas é assim, imaginem vocês aqui, todos vocês aqui de alguma maneira coordenam times. Num time de 10 pessoas, façam esse exercício, calma, pensem que eu vou falar. No time de 10 pessoas, sempre tem 2 pessoas que são extremamente positivas, otimistas, aqueles que, porra, é isso mesmo, é por ali que a gente vai dar certo, e brilha os olhos, assim, puta, aí abre o sorriso. E tem 2 caras que são os abutres, fala assim, não vai dar certo, o processo não vai dar, o CFO não vai aprovar, porra, tem o SG&A, né? Tem que reduzir. Cara, não vai sair do outro lado. E tem 6 caras no meio que ficam olhando para lá e para cá. Porra, para onde eu vou? Cara, na boa,
Nós, como líderes, nós temos que saber trabalhar isso. Nós temos que jogar os dois otimistas no momento certo, no protagonismo de um projeto, ou no momento daquele grupo. E quando a coisa está muito sem freio, dá espaço para aqueles babutres ali que vão, né? Mas toreia os 6. Isso, gente, eu falo sério, eu conheço muito líder, muito gestor de equipe que não consegue mapear claramente isso. Porque você tem que conhecer muito bem a equipe para saber quem são os influenciadores e aqueles que mudam o comportamento. Porque a maioria do nosso time, ele não tem um perfil muito definido. Mas eu tenho certeza que vocês conseguem, no time de vocês, pegar quem é aqueles dois que, puta, esse cara tem brilho. Agora, também não adianta. Se você botar só gente com brilho nos olhos, maluco, vai todo mundo pro abismo, né? Porque o cara, pô, o navio está afundando e está todo mundo na festa, né? Porra, não dá, né? Mas isso aqui, gente, na boa, vocês têm que conhecer muito o time. Só conhecendo o time que vocês vão conseguir trabalhar isso. Isso significa que vocês têm que dar protagonismo, espaço para esses caras aqui, né? Talvez para os dois mais fortes ali, ganharem protagonismo e depois até voarem, né? Para outras oportunidades dentro da empresa, né? A outra coisa também que a gente vive, eu tenho certeza que vocês vivem aqui, né? É que a gente sempre fala em grandes mudanças coletivas. Transformação digital, mudança de modelo de negócio. Aí eu que trabalho em contas a pagar, cara, como é que eu ajudo a transformação de uma empresa? A pessoa não se encontra ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque ao mesmo tempo que a gente fala de grandes mudanças coletivas, porque isso dá o propósito da organização, e é importante, não estou dizendo que não é importante, mas a gente tem que descer, e eu sei que é óbvio que eu estou falando, tá? Mas a gente tem que descer isso para o nível individual. Mudanças possíveis. E mudanças possíveis, assim, para a próxima semana, para o próximo mês, para os próximos 3 meses, individualizado, olhando assim, eu conheço essa pessoa, ele tem esse skill, eu quero dar para ele essa experiência. Eu vou pegar esse cara aqui e, de repente, eu vou deixar ele trabalhar 3 semanas naquela outra área ali, porque ele tem que se desenvolver em tal... Não sei. Vocês têm que conhecer profundamente o time para poder fazer essas pequenas mudanças possíveis. E aí a gente cai numa armadilha, né? Que é como é que a gente pode falar em transformação das pessoas, das nossas equipes, se a gente não se transformar individualmente. Porque aqui a gente está falando o tempo todo da transformação do time. E nós aqui como profissionais, porque nós somos profissionais, né? Se a gente espera transformar as pessoas de alguma maneira, quem me transforma? Como é que eu me transformo? Isso talvez seja a maior dor, porque a gente tem que se ver, né? Dentro dessa máquina toda transformacional. E é uma pergunta que eu faço muito, qual é a agenda de transformação de cada um aqui? Se em algum momento alguém chegasse para você, qual é a sua agenda de transformação individual? Como você está planejando fazer a sua transformação, sei lá, nos próximos 6 meses? E aqui não significa fazer MBA. Não, pequenos passos diários que você dedica a isso. Difícil responder isso, né? Bem, acho que todo mundo conhece a história do bode na sala, né? O bode na sala você mora numa casa, a sala é pequena, você quer trocar de casa, que a sala é ruim, compra um bode, traz o bode, bota o bode na sala, fica 1 semana com o bode, tira o bode e depois você está achando a sua sala maravilhosa, né? Então a história do bode é essa. Essa história é real. Eu tenho um colega da IBM, que é diretor, não vou falar aqui porque... não vou falar, né? Não me autorizou a falar. Mas ele é um cara, talvez metade aqui da sala deve pensar dessa maneira. Puxa, eu queria tanto aprender a tocar um instrumento musical. Né? Então não fala isso, né? Esse cara falou isso, casado há 20 anos, falou isso 20 anos. Até que chegou num dia, no final de semana, num almoço de domingo, com a família, com os filhos. Alguém falou sobre isso e a mulher perguntou para ele, a esposa, puxa, mas qual instrumento? Aí ele falou, assim, de uma maneira assim, despretensiosa, saxofone, é legal, né? Bacana e tal. Bem, 1 mês depois, a mulher chegou, ele ganhou um saxofone, custou os tubos, porque era um bicho caro, matriculou ele numa escola de música, pagou 1 ano adiantado e falou assim, agora o problema é teu. Botou o bode na sala. E aí ele foi aprender saxofone. E essa história tem mais ou menos uns 8 meses, 6 meses. Aí eu falei com ele agora, tem 3 ou 4 semanas, e eu falei, e aí? Aí ele falou, cara, desculpa, tá, mas por que eu fui escolher saxofone? É pesado, baba tudo, tem que respirar. Porra, por que não um violãozinho, né? Aí eu falei, mas e aí? Estou feliz da vida. Estou realizando um sonho. Então, assim, uma forma da gente se transformar é botar o bode na sala. Isso não significa que vocês têm que aprender saxofone, né? Mas é assim, cria um problema. Cria um problema.
O meu filho criou um problema para mim há muitos anos atrás. Eu tenho 2 filhos, um de 30, outro de 32. Há 15 anos atrás, ele chegou e me matriculou junto com ele no Senac, no curso de gastronomia. E, de novo, que nem pagou adiantado lá, não sei quanto, depois eu paguei o resto, né, porque não tinha dinheiro, né? E eu fui fazer o raio do Senac. E a gente aprendeu. Hoje eu sou um cara que lido bem com a cozinha por conta disso. Para a nossa transformação, nós temos que botar bodes na nossa sala. E aí não tem jeito, cada um sabe o bode que tem que botar. É muito individual. E não é curso de... Não são coisas sofisticadas. É mais ou menos isso aqui que eu vou falar. Esse aqui é o último slide. Tá? Meu tempo já está vencendo aqui também. Qual é a agenda de transformação individual de cada um de nós aqui de uma maneira muito, muito simples? Primeiro, conteúdo que a gente consome. Sabe qual é o problema nosso? É que o conteúdo que a gente consome no dia a dia é o conteúdo da nossa área de atuação, que a gente quer se especializar mais. Então, a gente não se dá o direito de, no aeroporto, comprar uma revista chamada Piscinas Maravilhosas. Não, porque não está. Desculpa, eu sou um cara de marketing, eu vou comprar outro. Então, consumam conteúdos. Por exemplo, vocês aqui, Cargill, com certeza vocês devem ter projetos aqui muito sofisticados, complexos e arrojados de blockchain. Que esse negócio vai mudar a indústria. Eu não entendo nada de blockchain. Eu já li blockchain 35 vezes e não entendi as 35. Mas eu estou lá. Uma hora eu vou entender. E eu botei uma missão para mim. Então, o que eu faço? Eu escolho determinados conteúdos próximos da minha área de atuação, mas que não são da minha área de atuação, que eu vou me fazer entender melhor a indústria e tal, e eu consumo coisas completamente diferentes, exatamente para aumentar o meu ter. Agora, o que significa? Se vocês não tomarem a iniciativa de quebrarem, vocês vão continuar consumindo o mesmo conteúdo de sempre. Então, isso aqui é uma coisa absolutamente... Isso aqui, por exemplo, não sei quem aqui, eu sou muito ativo nas redes sociais, especialmente no LinkedIn. Eu sigo pessoas no LinkedIn, várias pessoas fora da minha área de especialização. Né? Por quê? Porque aqui eu consigo receber conteúdo diferente. Relacionamento, a gente cai lá naquela casinha da diversidade. Isso, vocês, por exemplo, vocês saem para almoçar, né? A gente aqui no Brasil ainda almoça. Apesar que eu tenho almoçado menos. Vocês saem para almoçar sempre com as mesmas pessoas? Puta, então, de repente, valeria a pena sair com pessoas diferentes. Né? Vocês aqui têm que colocar um objetivo em vocês, de vocês conhecerem pessoas diferentes, fazer relacionamentos diferentes, pessoas muito diferentes de vocês. Pode ser em eventos, de novo, em redes sociais. Com quem vocês convivem? Eu, por exemplo, de um tempo para cá, eu adoro pessoas super tatuadas e com piercing. Estou falando sério. São pessoas normalmente muito... Eles têm uma cabeça diferente. E é interessante porque quando você tem uma pessoa muito diferente de você, na hora que você conhece a pessoa e conversa com ela, ela vai mudar um tiquinho na tua cabeça. Você saiu um pouquinho do teu lugar. E na hora que você começa a dar chance de conhecer pessoas muito diferentes, a coisa começa a andar. Se vocês são mais ousados e começam a trazer para dentro da empresa, para o time de vocês, pessoas com perfis diferentes, aí essa coisa vai andar muito mais rápido. Mas é difícil, Mas a combinação da nossa transformação vem só de 2 coisas. Do nível do que a gente consome e com quem a gente se relaciona. Essa combinação aqui é a experiência, né? Essa é a nossa experiência. Micro-objetivos, coisas pequenas. Eu sei que blockchain, no meu caso, é importante. Eu vou passar nos próximos 2, 3 meses a dedicar um tempo para ler blockchain. Então, saiu uma notícia no jornal sobre blockchain, eu vou ler. Então, colocar micro-objetivos pequenos, possíveis, que sejam fáceis. Eu quero participar pelo menos de 2 ou 3 eventos de mercado, porque eu não consigo ter tempo. Bloqueia, vai fazer. E uma coisa fundamental aqui é tempo. Porque sabe o que é o problema? Na nossa agenda de transformação individual, a gente coloca isso sempre quando é tempo. Tudo é importante, mas porque eu tenho que entregar o resultado, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e você não dedica tempo para isso. Eu tenho na minha agenda, por exemplo, faça chuva, faça sol, eu tenho normalmente 15 a 30 minutos por dia para ler alguma coisa, ler um paper, entrar no LinkedIn para me relacionar com alguém que eu não tenho intimidade, para entrar em algo diferente, para me permitir ler algo diferente. E no início era muito difícil, tá? No início era quase impossível, mas você se condiciona. Você começa a criar aqueles slots, você começa a sentir falta daquilo. Né? Então, assim, isso aqui é uma agenda muito simples de ser feito. Não vai ter curso de MBA, não vai ter ninguém.
Agora, no momento que a gente quer procurar desenvolver profissionais híbridos diferentes, a coisa tem que começar com vocês, com cada um aqui. E para isso acontecer, talvez não precise, isso aqui é um bode, né? É como se fosse um bode na sala, né? Então pensem nisso, porque a agenda individual de transformação, ela realmente depende muito da iniciativa de cada um. Resumindo, o que eu conversei com vocês aqui para terminar? A transformação vai acelerar absurdamente, radicalmente. Esse material aqui, eu estou vendo a gente tirar... Esse material eu vou mandar por e-mail para vocês aí o pessoal distribui. Não tem nada demais, né? Vocês estão tirando foto, né? A transformação ela vai acelerar radicalmente. Por favor, muito foco no input e no output. Atenção, ajudem o time de vocês a consumir, a se relacionar de forma diferente. Porque o output vai ser diferente. Não foquem só no output. Tira o carimbo das pessoas, ajuda, abra caminho para carreiras horizontais e incentiva o rodízio da organização. Eu sei que é difícil, gente. Mas imagina a Cargill, eu fico imaginando a Cargill que nem IBM, um monte de portas diferentes, um monte de portas para bater, e o nosso funcionário fica batendo na mesma porta sempre. No máximo em 2. E tem 35 portas para bater. Ajudem as pessoas. Isso significa vocês desapegarem dos seus profissionais mais especialistas para que eles persigam outras opções. Tá? Pense em profissionais híbridos. Né? Essa navegação ajuda a criação de profissionais híbridos com competências e habilidades diferentes. Estabeleça conexões vigorosas com seus liderados, que você tem que conhecer profundamente o seu time, então dedica tempo. Se vocês hoje não têm reuniões individuais com seus liderados, não criam uns slots semanal ou quinzenal com eles, sugiro que façam isso, vai fazer muita diferença. Dê espaço, né, e protagonismo para aqueles que influenciam positivamente, olha lá, regra 262, né? Crie uma agenda individual de transformação e tempo, gerencie muito bem o tempo. Esse é o segredo de tudo, tá bom? Gente, obrigado, espero que tenha valido a pena. Obrigado.